Então, a primeira coisa que o irmão tem que ter em mente, né? A primeira coisa que o irmão tem que ter em mente é isso daqui, né? Tá? Primeira coisa que ele tem que ter em mente. Existe um modelo criacional, tá? Não adianta vir papa com bula, com decreto. João Paulo II assinou lá uma bula papal que sábado não é mais o dia santo passou a ser domingo porque é Dominis Dei, não adianta nada isso é palhaçada, tá? Eu não sei se o irmão Márcio está nos assistindo, né? Mas o irmão Márcio teve essa experiência, né, com a grande meretriz, né? Não é só a grande meretriz, tá? Por exemplo, o irmão vai lá assistir o Malafaia. Ninguém quer saber o que Malafaia tem para falar, a não ser demente, tá? O irmão quer saber o que Hashem quer falar. E Hashem só fala através dos sábios, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que Hashem fala pela terra de Israel através de corações de Bnei Israel e em hebraico. Então, isso foi definido lá no segundo templo pelo Raban, né? Não existe rabi mais elevado do que ele, só existe ele com esse título, Raban Yohanan Ben Zakkai. Ponto final, não se fala mais no assunto, tá? Então, esse modelo criacional é Sarra Leones, né? A criação do universo ela foi feita com punições e premiações, tá? Se eu ando no ruquinho, eu recebo chuva, tá? Isso, ao nível, Hashem está fora do modelo. Hashem criou o modelo, ele está observando o modelo. Então nós sabemos disso. E nós sabemos que aqui onde nós estamos, existe uma coisa chamada espaço-tempo. Espaço-tempo não existe aqui em cima, onde está Hashem. Não existe. Hashem cria, né? Espaço-tempo. Ele cria um vácuo em si. Nós estudamos isso no paper do Shavuot, né? Tá? E ele coloca um modelo de forma tal que a gente possa aprender com os erros. Como é que é esse modelo? Vamos entender isso, irmãos. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Eu acho que eu sou o último brasileiro vivo que teve a oportunidade de ser aluno do professor Fuller. O professor Fuller de Oxford foi o estruturador do que é assim chamado de robótica. Tá? Robótica. Inteligência artificial, né? Tá? E ele estabelece, então, um conceito dos 5 feedback loops, né? Dos graus. Então, era difícil, viu, irmãos, ter aula lá, né? Porque eu era de Lancaster, né? Então, era mais ou menos assim, né? Lancaster é uma cidade muito pequena, né? Primeira capital da Inglaterra, né? Entre o ano 600 e o ano 900. Tá? A cidade é a universidade é a cidade, tem o castelo. Né? Vocês podem entrar aí no Google, né? E fazer uma visita eletrônica à universidade. Tá? Então, eu tinha que dormir na estação, porque eu não tinha dinheiro para hotel, né? Então eu saía ali cedo, pegava um trenzinho pequeno de madeira, ia até Blackpool North, mudava de trem, pegava um Intercity, ia para Oxford, dormindo em estação, mas valeu a pena, tá? Porque me abriu a visão, né? A visão da ciência na Torá e a Torá na ciência, tá? Então, a Torá é o Hasefer Feedback, tá? Então, a Torá existe para que a gente nos acesse e a gente faça constante feedback loop de alguma ordem para saber o quão longe nós estamos da conexão com o sagrado. Não existe outra meta na vida do homem a não ser a conexão com o sagrado. Tá? Quando o homem consegue a conexão com o sagrado, ele recebe toda a shefa. Tá?
toda a abundância que ele quer. Rabi, ele fala isso, né? Buscai primeiro o reino dos céus, né? E sua justiça, que o resto, o Shelalá, vem por acréscimo. Rabi fala em Shelah, que é abundância de bem material. Eu estou falando em Shefa, que é abundância total. Tá? Saúde, paz, harmonia, dinheiro, tudo que tem direito. Tá? Então nós temos 5 ordens de feedback. Tá? A primeira ordem, né, são cinco ordens. Né? E segundo o estudo do professor Fuller, né, Fuller, né, é o do professor Fuller, ele era um professor em Oxford. Né? Aqui no Brasil a gente chama a pessoa de professor. Né? Professor em inglês é lecturer. Tá? Professor é um título tão elevado quanto um título de sir, de cavaleiro. Tá? Quem concede o título de professor é o dean, né? O decano da universidade. No caso, por exemplo, o meu dean, né, em Lancaster, era a princesa Anne, a irmã da rainha. No caso de Oxford, eu não sei quem era. Tá? Confesso que eu não sei quem é o dean de Oxford, mas vocês podem entrar aí no Google e ver. Né? Tá? Não, bom, eu estou falando em 1970, né, há 50 anos atrás. Tá? No meu caso era a princesa Anne, né, que é quem assina os diplomas. Né, tá? Então, o primeiro feedback que nós encontramos na vida, nós chamamos de termostato. É sim, não, sim, não. Tá? Então, se a temperatura sobe, pum, liga. A temperatura cai, pum, desliga. Né? O segundo nível de feedback é o sim, então. Né? Okay? Então, eu posso ter 2 termostatos. Se a temperatura está a 20 graus, ligo o ventilador. Tá? Aí, se a temperatura está a 26 graus, ligo o compressor, ar-condicionado. Tá? Okay? Aqui se tem alguém na sala, acende a luz. Se não tem, apaga. Tá? Aí nós temos um feedback loop de terceira ordem, que tem memória, que é a experiência, entende? Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, um relógio, né, eu consigo fazer a curva de quantas vezes acendeu, quantas vezes apagou, memória. Tá? Aí nós temos o feedback loop de quarta ordem, que é a projeção. Né? Então, eu começo a entender, né, que de segunda a sexta, as luzes e os aparelhos de ar-condicionado acendem, tá? Mas sábado e domingo não. Então eu posso fazer o quê? Uma manutenção preventiva. Eu posso dizer, não, façamos a manutenção no sábado e domingo, porque nunca acende, porque eu tenho esse dado. Tá? E a quinta é a memória, né? É a memória, é a melhoria. Tá? Tendo em vista todas as informações que eu tenho, eu posso fazer um projeto de gestão competitiva. Né? Tá? Então, esses são os 5 níveis, e nós vamos encontrar isso novamente na Torá. A Torá, ela traz isso daí. Né? Tá? Então, quando lá em 78 eu peguei essas teses, né? Essas teses, lembre-se, em 1978, termostato, entrar em uma casa e a luz acender sozinha, era um negócio do Enterprise, entendeu? Era lá coisa do outro planeta, né? Então, o que acontece? Eu vi, né, como a empresa, como o indivíduo, como a família está sujeita a esses 5 feedback loops. Mas a Torá tem 7 feedback loops. Tá? Isso é um outro trabalho que eu fiz, mas que não é para ser discutido aqui. Tá? O que nós temos que entender? Tá? Nós temos que entender que a Torá existe, né? Nós estudamos para termos feedback de alguma ordem. E qual é o problema? Qual o problema que nós enfrentamos quando nós começamos a estudar
a Torá como nós estudamos e não vemos assim um resultado palpável. Hashem fala conosco na primeira ordem. Hashem fala conosco no feedback loop de primeira ordem, sim e não. Tá? Hashem só fala conosco no sim e não. Tá? E nós queremos que Hashem fale conosco aqui embaixo, né? Na quinta ordem, né? Tá? Por exemplo, o Eluf Capitão Leite, ele falou, puxa, eu nem sabia que as minhas ações, né, iriam influenciar as gerações futuras, né? Filho do filho, neto do neto, né? Tá? Então, por quê? Porque a grande meretriz, né, ela tirou esse conhecimento do homem, né? Não é que ela tirou, disse, não, isso é coisa do passado. Jesus acabou com isso, né? Tá? Porque ele enterrou o Velho Testamento, porque agora tem o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, que ninguém sabe o que é Evangelho da Graça, tá? Okay? Mas sempre lembrando a vocês que o tal do Jesus Cristo é um Deus imperial. Ele foi criado para imperar. Tá? Imperador é aquele que toma. Tá? Ele não é rei. Tá? Rabi também não é rei. Rei é Mashiach, quando Mashiach vier. Né? Tá? Então, Hashem fala conosco, a governança fala conosco, em si não. Só em si não. Tá? Aí isso atrapalha, né, a nossa performance nesse mundo. Né? Então, por quê? Porque nós gostaríamos que ele nos desse por isso. Ó, faz assim, assim, assim. Agora, por quê? Essa é que é a grande questão-chave, né? Por que a governança fala conosco em sim e não de forma glamourosa, né? Tá? Por uma razão muito simples, tá? Hashem não quer que a gente cumpra mitzvot para buscar o Olam Rabá. Hashem quer que a gente cumpra mitzvot por amor à mitzvah, tá? Que é uma coisa totalmente diferente, né? Não sei se vocês se lembram daquele quando eu coloco essas 4 menções, né? Aqui está o resumo de toda a Kabbalah, né? Tá. Lamentavelmente, o homem quer receber with intention to enjoy at the expense of others. O homem ele quer receber às custas dos outros e à custa de Hashem também, tá? Então o irmão vai à igreja tomado do tal do Jesus Cristo. O irmão vai à igreja tomado do tal do Santo Expedito. Aí o irmão vai à igreja para tomar da tal da Santa Maria, Mãe de Deus e da igreja, tá? Então, lamentavelmente, nessa condição, ninguém faz conexão com o sagrado, tá? Por quê? Porque nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos educar o nosso ego. A gente continua agindo, né? Querendo receber só para si, tá? Então, vocês entendem agora, né, a diferença, né, porque o israelita anda mais rápido em competitividade do que o cristão, né? Porque é um absurdo, né? Como é que 56% de todo o fluxo financeiro passa por conta de, assim chamados, judeus, se eles são menos de 30 milhões no mundo, e os cristãos são mais de 2 bilhões, né? Por essa razão, tá? Isso é muito importante de entender, tá? Então vamos começar a nossa caminhada, né? Vamos entender o que é essa Torá, né? O que é esse manual de feedback loop, que na realidade a Torá tem 7 níveis de feedback loop, né? Tá? Nós tratamos no nosso nível
de 5, porque a Hasbalah é que vai tratar do 6º e do 7º, né, nível. Tá? Então vamos ver o que é esse manual de feedback loop. Tá? Tudo na Torá vem em 3. Vem em 3. Tudo na Torá vem em 3. Tá? Então nós temos os 3 pilares do mundo: Torá, Tefilá e Sedaká. O que é a Torá? É estudar a Torá. O que é a Torá? É saber, estudar e conhecer os feedbacks loop. Tá? O que é o feedback loop? Feedback loop é ruminar e depois engolir, né? Então eu rumino terças e quintas, entendo, aí eu engulo no Shabat e vejo se aconteceu. Como é que isso funciona então lá no Kaizen? No Kaizen é o famoso PDCA e SDCA. Eu planejo para melhorar, depois eu controlo, né? Eu meço a melhoria. Tá? Okay? Então, esses são os 3 pilares, né, que nós fazemos. Nós fazemos isso no nosso carral. Nós ruminamos terças e quintas. Os irmãos, principalmente de loja, têm as suas orações, né? A busca desse sagrado, dessa concentração, que são os terrilim, né? Todo irmão está com terrilim, né? Tá? E a sedaká, né? Por exemplo, eu acabei de citar aqui os sponsors, tá? Então o nosso carral, ele lida com os 3 pilares de forma plena, Shelemah, né? Tá? Ok. Agora, a organização, o governo que Hashem colocou para nos governar também está em 3. A luz vem de Ensof, entra no nosso Kli, que nós chamamos de Or Makif, o nosso Kli, e retorna para Hashem. Então, quando retorna, ele sabe se a gente está fazendo certo ou errado. Aonde está isso? Primeiro parsuk da Torá. Bereshit bara Elokim vetashamayim ve'et haaretz. Tá? Então, Elokim, vai e veja, né? Como é que está o místico, né? Elokim, vai e veja como está o sutil e o denso de cada um que está lá embaixo. Tá? Então também, né, é colocado. Isso aqui é que não fica bom, né? Ele prende, né? Ele prende. Tá? Não sei porque ele prende. Tá? Agora prendeu e pronto. Tá? Olha só. Então nós também sabemos disso, tá? Como é que no livro de Bereshit Hashem coloca para nós os templates que nós devemos nos espelhar? 3 patriarcas. Tá? Como é que no livro de Shemot Hashem coloca para nós os templates que nós devemos seguir? Aqui, ter como tselem, como imagem, né? Como imagem. Aqui que nós devemos seguir. Miriam, Moshe e Aharon, né? Como é que Hashem, né, faz com que os nossos sábios coloquem todos esses feedbacks em um só book? Em um só book. Esse book se chama Tanar, né? Tá? Se chama Tanar. Okay? Tanar, tá? Como é que Hashem ilumina o sábio para que nós tenhamos todos esses feedbacks em um só book, chamado Tanar? O que é a Tanar? Um conjunto de 3 livros, Torá, Navim e Tekuvim. Ele coloca a Torá, coloca os profetas, que admoestam, e colocam os sábios que nos dão caminhos, né, de sabedoria para seguir em um só livro. Tá? Okay? Como é que Hashem coloca toda a parte densa do mundo em átomos, em prótons e nêutrons? O que tem dentro de cada próton e cada nêutron? 3 quakes. Tá?
3 quakes. Tá? Como é que Hashem estrutura o governo que ele vai fazer sobre nós? Com a linha da direita, Kavimã, né? Binah, Gevura e Hod, com a linha do centro, né? Kavenska, né? Tiferet e Yesod e Malhut, e a linha da esquerda, né? Kav Simã, né? Keter, Horma, Hesed e Netzach, tá? Sempre em 3. Tá? E como é que ele estabelece, como é que nós vamos cumprir esse objetivo dos feedback loops que nós temos que fazer na nossa vida? Tempo, espaço e ação. Tá? Então, a Torá é esse conjunto, né? É esse conjunto de situações, né, que nós temos. Nós não conseguimos fazer nada fora disso, tá? Então, vamos entender, né? Agora vamos entender a mecânica do tempo, tá? Vamos entender a mecânica do tempo, tá? Então, quando eu consigo, ao longo de cada ciclo, Rigui, né? De cada ciclo, fazer a gestão apropriada do tempo, do espaço e da ação, eu consigo me aproximar com o feedback loop adequado mais vezes da governança. Eu consigo mais luz, mais chefa. Tá? É isso que o irmão ele não entende, né? Ele tem essa dificuldade de entender. Ele acha que ele vai conseguir conexão com o sagrado se ele for conversar com um pedaço de pau. Então ele vai numa igreja e bate papo com um pedaço de pau. Né? Você vai numa igreja católica, as pessoas estão lá falando, literalmente, com um pedaço de pau. Tá? Literalmente. Tá? Em um estado de demência absoluto. Né? Tá? Ou o irmão vai em um culto evangélico e ele acredita piamente, né? Se cantar aquela música e comprar aquele CD, ele está fazendo algo sagrado, né? Total inversão, né, dos conceitos. E tudo isso nasce da onde? Lá desse Jesus Cristo inventado, que é uma arma imperial romana, uma arma imperial, tá? Então, esse ciclo nosso, né, o ano, né, nós vamos receber Shefa ao longo do ano. No nosso caso, por exemplo, desse Sivan específico, desse Shavuot específico, se nós cumprirmos, como estudarmos, né, como nós deveremos estudar, nós vamos estar nos preparando para até 5, 7, 8, 9 no Tisselem Mashiach, Footsteps of Mashiach, tá? Então, tudo tem um começo, em Nissan. Em Nissan eu saio e eu começo um processo de feedback loop de N ordens, né? De todas as ordens que vocês viram ali, né? Tá? Quando eu faço o Sefer HaOmer. Né? Então eu começo a olhar para mim, né? Pelo meu lado de Sedaká, eu sou uma pessoa que busca a equidade, meu Gevura, como eu encontro beleza nas coisas da criação. Eu vou me testando, né? Eu tenho então 7 semanas de feedback loop. Tá? Eu fico 7 semanas em feedback loop. Tá? Porque se eu não estiver, vamos assim dizer, usar esse verbo, feedbackado, né, eu não vou conseguir receber a Torá. Porque não é que eu vá receber a Torá no papel escrito. Eu vou estar em estado de Shavuot. Tá? Isso é importantíssimo
do irmão entender, tá? Isso é importantíssimo, tá? Então, Iyar, né? Iyar é o mês de feedback loop, tá? Agora nós vamos entrar em Sivan. Nós estamos em Rosh Chodesh Sivan. Em Sivan, o portal é que o céu desce e a terra sobe, tá? Agora, se tiver, né, como dizem os nossos sábios, se o nosso vessel, se a nossa or makif, nosso vessel, ele tiver traço de soberba, nada entra, tá? Nada entra. Às vezes o irmão é soberbo, mas o traço de soberba que ele tem, ele buscou e não encontrou. Por isso que o conceito todo em Pessa é procurar Hametz, tirar Hametz da casa, mas às vezes você não consegue tirar tudo, tá? Mas nós temos que estar sempre procurando Hametz, né? Soberba em nós, né? Isso é muito importante, tá? Aí nós vamos entrar aqui, que é o mês que nós estamos entrando, Sivan, tá? Então, o mês anterior em Iyar é um mês de feedback. O que é feedback? Feedback é julgamento, eu me julgo. Opa, eu estou fazendo assim, está errado, tem que fazer assim melhor, né? Um mês de feedback. Então, os que, né, estavam juntos. Os versos, os makif, os julgamentos. Tanto os julgamentos do Shammai, como o julgamento do Haaretz, tá? Agora muda, tá? Agora não é mais assim, tá? Agora em Shavuot, Hashem Yud se aproxima de Vav, o homem, tá? Já é uma nova situação, tá? Então, vamos ver da onde a gente veio e vamos ver para onde nós estamos indo, tá? Ok? Então, Yud que, Vav que, tá? Então, aqui Musava a arca na terra, aqui o desejo de se elevar, tá? Aqui é o desejo de receber, tá? Então, Nissan, eu parto com a perna direita, tá? Então, quando a gente parte com a perna direita, tá? Então, vocês se lembram? O membro, né, do corpo, né? E Nissan era a perna direita. Então, quando eu parto de Nissan, eu parto para receber a Torá. O que Moshe, logo no início do livro de Shemot, ele fala para o Paor? Ele fala, liberta meu povo para que ele possa ir ao deserto adorar o nosso Deus, Adonai, Yud Ke Vav Ke. E o Paor diz, nunca ouvi falar nesse Deus, tá? Então, se vocês têm tempo para ir lá honrar esse Deus, eu vou dar trabalho dobrado, tá? Ok? Mas a intenção é receber, tá? Então, tudo que nós fazemos na vida, porque a mitzvah é lembrar de Nissan, lembrar da saída, né, de Mitzrayim todo dia, toda hora. Porque eu tenho que lembrar que eu tenho que receber a Torá toda hora. Para eu receber a Torá toda hora no meu vessel, não pode ter traço de Geavá, de soberba, de Hametz, de fermento, tá? Isso é muito importante. Então, o que eu tenho que ficar fazendo o tempo inteiro? Cuidado com os Hametz dos Perushim, como diz Rabi Yeshua, né? Ó, fica aí procurando Hametz em vocês aí o tempo todo, tá? Então, é a perna direita. Então, quando nós saímos com a perna direita, significa que eu quero receber, tá? Ok? Vamos lá. Agora nós estamos indo para Sivan. O membro de Sivan é a perna esquerda. Olha como está Yud, Vav, que, tá? Então, agora Hashem se aproxima do homem e o homem se aproxima de Hashem, tá? Com que perna? E qual é o membro desse mês de Sivan? A perna esquerda, tá? Okay? Então, quando o irmão entra na loja e ele coloca à frente a perna esquerda, significa o quê? Que ele está em Sivan. 2, ele quer ser doador. O irmão entra na loja para ser um doador, para se doar. Ele não entra na loja para receber, tá? Ok, né? A maçonaria regular, a patifaria mundial, né?
ela diz o quê, né? É bom você ir lá, que lá tem juiz que pode te salvar, que tem advogado que pode te ajudar, né? É tudo mentira, tá? Tudo mentira, tá? Eu entro na loja com a perna esquerda porque eu quero ser um doador, tá? Eu entro com esse template em loja, Hashem se aproximando de mim, tá? Tá? Vocês entenderam? Isso é muito importante de entender, tá? Aí, o que que acontece? O que que acontece? No mês de Sivan, nós vamos para o equilíbrio instável, tá? É um equilíbrio instável. Mas por que é um equilíbrio instável? O mês de Sivan é o mês aonde o sutil governa, mas o sutil ele não consegue agir nesse mundo, tá? Ok? Não tem como você falar assim, ô minha Neshoma, me faz um favor aí, dirige o carro para mim. Não tem. A Neshoma pode te orientar, cuidado, hein? Tá muito escuro, você bebeu. A Neshoma pode te orientar, tá? Os espíritas chamam de anjo da guarda, né? Eu não sei se os cristãos também têm esse negócio de anjo da guarda, né? Mas os espíritas, né? Eles falam de anjo da guarda o tempo todo, tá? Que é a Neshoma, tá? Que é a Neshoma. Então, esse equilíbrio, né? O ponto mais alto, ele é instável, por quê? Porque a Neshoma não consegue agir nesse mundo, tá? Okay? Aí o que que acontece? Quem é que consegue agir nesse mundo? Nefesh, né? Nefesh é a ação desse mundo, tá? Só que Nefesh, além de ser a ação nesse mundo, passa a ser adorador dos desejos do mundo, tá? Então, o cachorrinho, por exemplo, né? Como é que você adestra um cachorro? Ele vai fazendo certo, você vai dando, né, o biscoitinho, etc., né? Tá? Isso funciona para o nosso lado animal também, né? Tá? Então, por exemplo, se você dá boas gorjetas em um restaurante, né? Tá? Quando você chega no restaurante, pô, você é super bem atendido, né? Se você não dá gorjeta, você é atendido como mais um, né? Tá? Isso é comum, né? Então, nós acabamos ficando, né, nessa situação. Nesse momento, o meu Moshe está subindo. E o meu Adam, não é Adam Harishon, né? O meu Adam, né? O meu Nefesh, o meu Adam, está descendo. Tá? Então, o mês de Shivan, ele é estável por isso. Né? Por que ele é instável? Porque nós temos aí duas forças atuando simultaneamente. Tá? O meu Nefesh quer receber a Torá. Tá? O meu Neshoma quer receber a Torá, mas o meu Nefesh quer receber alguma coisa aqui embaixo, né? Tá? Então, aí vem essa grande dificuldade de operar no mês de Sivan. Se eu consigo operar corretamente esse portal, Shah Sivan, né? Eu recebo Shefa. O que é? Abundância, que no nosso caso pode ir até 5, 7, 8, 9, até Tsel e Mashiach, se a gente cumprir corretamente, tá? Então, essa madrugada eu comecei os exercícios, né? Porque nós temos essa semana, né? Porque Shavuot é de sábado para domingo, então nós temos que passar uma noite inteira estudando a Torá, né? Eu estou fazendo tudo isso, né? Coloquei o nome dos sponsors, né? Agora parece que faltou o nome da tirada, né? Que não está aqui na lista, mas eu coloco na lista, tá? Então, e como é que isso funciona? Isso funciona assim, ó. Esse é o modelo que o irmão tem que entender.
Esse é o modelo que o irmão tem que entender. Se o irmão não entender isso daqui, né, e ele achar que aceitei Jesus, eu e minha família, nós estamos salvos, né, tá? Ou aceitei Alá, Mohammed, o profeta, seja lá o que for, né? Qualquer coisa fora do Kadosh Baruch Hu é mentira, tá? Qualquer coisa, tá? Por quê? Porque esse é o modelo que foi criado, tá? Eu, Nefesh, eu me olho no, aqui eu consigo me olhar no espelho, né? Eu me olho no espelho, né? Tá? Eu sou uma máquina que tem pensamento, né, palavras e ações, tá? Eu tenho pensamento, é o pensamento saindo aqui, é o pensamento aqui. Tenho pensamento, eu tenho palavras e tenho ações, tá? Se eu não consigo entender que as minhas ações nesse mundo, né, as minhas ações nesse mundo, elas são transferidas para a minha Neshoma, elas são transferidas para a minha Neshoma, de forma quântica. Eu alimento a minha Neshoma, tá? Eu alimento a minha Neshoma, o quê? Quanticamente, tá? Então, como é que eu consigo alimentar a minha Neshoma? A minha Neshoma está aqui, né? Tá? Aqui está Nefesh, de forma quântica, mais adensado, né? Quer dizer, com velocidade muito baixa. Nós temos uma velocidade quântica e nós perdemos essa velocidade quântica durante a vida, tanto assim que o corpo morre, né? Tá? Eu consigo alimentar a minha Neshoma se eu alimentar de forma quântica. Como é que eu alimento de forma quântica? Estudo da Torá e Mitzvot. Tá? Então, nesse exato momento, todo irmão que está assistindo, né, eles estão alimentando sua Neshoma de forma correta. Então, existem simbologias para eu neutralizar o denso em mim e liberar o meu lado quântico. Tá? De que modo? De que modo? Por exemplo, colocar o kippah. Colocar o kippah. Aqui, ó. Estou de kippah, né? Aqui. Eu estou de kippah. Então, quando a gente coloca o kippah, coloquei aqui o kippah, né? Coloquei o kippah. Pô, então, eu tenho que ter bons pensamentos. O meu pensamento tem que estar na Torá. Eu cubro a minha cabeça, representando que eu estou colocando o talit, tá? Então, eu me visto para pensamentos, palavras e ações serem alimentação quântica, tá? O maçonzinho de plantão, ele bota o avental, né? Na hora que o irmão bota o avental e coloca as luvas, né? E no nosso caso também o kippah, né? Ele é um doador, né? Ele não vai entrar na loja para invejar o avental do outro, inventar uma palavra do outro, né? Querer tomar algo. Duvido que o irmão, se algum irmão maçom está nos assistindo aí, né? Se na loja dele não tem irmão que vai lá para tentar fazer algum negócio com outro irmão, tentar tomar um favor do outro irmão. Na nossa loja não tem isso. Nós vamos para formar a egrégora e nos aproximar do sagrado. Tá? Fazemos sempre isso. Tiramos um sábado inteiro durante o mês só para a conexão com o sagrado. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar aqui à nossa lousa, tá? A nossa lousa, tá? Então, o mês é Sivan, tá? E ele é esse topo daqui, ó, tá? Deixa eu fechar bem, né? Muito embora vocês tenham a lousa, né? E é esse topo daqui, né? Tá? Então,
Sivan, tá? Ele prepara o nosso Kli, tá? Sivan, ele prepara o nosso Kli. Olha aqui, ó. Sivan é o mês que prepara o nosso Kli. Então, na hora que eu consigo preparar o meu Kli, Sivan é caminhar, tá? Caminhar. Significa o quê? Eu estou sempre caminhando. No caso, eu estou sempre me elevando, tá? Isso é muito importante do irmão entender, tá? Sivan, eu estou sempre caminhando, eu estou sempre me elevando. Mas nós sabemos qual é a técnica de Hashem, né? Nós sabemos qual é a técnica dele. A técnica dele é criar o quê? Risharon, falta. Ele cria uma falta, tá? Aí o irmão cai, mas ele sobe para um ponto mais alto, tá? Então nós sabemos disso, nós sabemos que Sivan é caminhar, tá? Nós estamos caminhando. Mas nós começamos a caminhar jogando a perna esquerda, a perna coronal, né? Tá? Por quê? Porque a caminhada só chegará até a Torá, eu só chegarei no Sinai e receberei a Torá se eu for com a intenção de doar, não mais com a intenção de receber. Eu quero receber a Torá para mim, não. Eu quero receber a Torá para mostrar a todos a beleza da criação. Aí vem o irmão e diz, não, Rabi, preste atenção, existem provas, né? O Eduardo, não sei se o Eduardo Rola está nos acompanhando, né? Existem provas que não podem mais ser contestadas, que quem entregou aquilo tudo lá no Sinai foram os deuses astronautas. Foi uma grande nave lá de Nibiru, que veio por cima, e etc, etc. Então, Moshe subia, entrava na nave, aí lá os alienígenas do passado explicavam para ele as coisas, e ele descia, né? Tá. Ok. Tá. Eu aceito essa tese, porque essa tese reforça ainda muito mais a tese da Torá. Então a Torá é universal. A Torá não é só para quem estava no Sinai, é para o universo inteiro. Tá? Então, isso é muito importante que a gente